Amém? Espíritos territoriais. Eu quero falar disso, porque existe muita dúvida no meio do povo de Deus a respeito dessa área, pastor. Existem demônios que são territoriais, existem espíritos que eles permanecem, alguns lugares que são endemoniados, são sistemas que são carregados da presença de espíritos imundos. É sobre isso que eu vou falar. Espero que a palavra de Deus aqui, a gente não vai conseguir estancar todas as dúvidas hoje. Esse é um assunto que talvez eu possa fazer uma conferência sobre isso, mas tudo aquilo que você precisa saber, eu tentei encaixar dentro desse tempo que a gente vai ter junto aqui. Espíritos territoriais, ou demônios territoriais. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem lugares que você entra, e você percebe claramente a presença de Deus. Você fala assim, Deus está aqui. O Espírito de Deus está nessa casa, o Espírito de Deus está nesse ambiente. Eu esbarrei aqui, eu entrei dentro de um lugar que a presença de Deus é manifesta. Quando nós fazemos algumas conferências, inclusive aqui na nossa igreja, nós chamamos o time de intercessão para ungir as portas da igreja. É impressionante, gente, a quantidade de gente que já manifesta o Espírito imundo lá de fora. Porque a presença de Deus, ela faz com que toda resistência espiritual maligna saia, ou não consiga entrar na presença de Deus. Existem lugares celestiais, e a bênção de Deus, ela repousa assim, sobre determinados lugares, inclusive casas. Em 1 Crônicas capítulo 13, conta a história de Obed-Edom, é o nome de um homem. Esse homem, ele recebe a presença de Deus através da Arca da Aliança, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou a sua casa e tudo quanto ele tinha. O próprio Jesus diz, olha, quando você entrar na casa de alguém, você vai dizer, a paz seja sobre essa casa. Se a família for de paz, a bênção vai ficar lá. Se eles não foram, a bênção vai voltar para você, e nada é perdido, nenhuma gota da bênção é desperdiçada. Então existem lugares que são lugares com a presença celestial, mas também existem lugares infernais. O Salmo 23, verso 4, é interessante, gente. Tem muita gente que não entende o Salmo 23 e acha apenas que é uma ideia de que nós somos as ovelhas e Deus, Ele é o pastor. E é verdade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que o que você não está percebendo é que você está sendo recebido por um anfitrião. Então Deus, Ele leva você pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes, ainda que você passe por um vale de sombra e de morte. É um lugar infernal. Ele diz, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe o que diz o verso 5? Que Deus te convida para uma mesa. É como se Ele preparasse para você um banquete diante de seus adversários. Ele fala assim, o meu cálice transborda. É como se Deus derramasse e colocasse vinho. O vinho na Bíblia é símbolo da alegria. É você derrama o vinho e aquele cálice... É uma alegria, gente, que sobe até a tampa, que é plena na tua vida. Meu cálice transborda, porque eu tenho uma mesa em que Deus é o meu anfitrião, Ele vai me colocando coisa. Então existe um lugar que eu passo, que é infernal, mas tem um lugar que eu entro, que é um lugar da bênção de Deus. Isso é o Salmo 23. O próprio inimigo das nossas almas, a Bíblia chama de diabo, é assim que a Bíblia o chama. Ele foi despejado de casa. Ele recebeu ordem para sair. Ezequiel 28, 14, e Isaías, capítulo 14, verso 12, dizem a mesma coisa. Veja bem, Deus está abrindo as cortinas do mundo espiritual para a gente saber o que aconteceu com esse querubim. Ele era um querubim. Você foi ungido como querubim. A unção, lembra que eu expliquei para vocês? A unção é uma capacitação sobrenatural para alguém fazer algo que ele jamais poderia fazer.
Quando você é ungido, você na verdade está recebendo uma capacitação. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para quê? Para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, abrir portas das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus ungiu Davi como capitão da sua herança, como líder, como rei. A unção veio sobre Sansão e ele despedaçava os seus inimigos. Então aqui, o querubim, ele tinha um dom que Deus deu para ele, foi ungido para proteger, diga guardião. Pois para isso o determinei. Há uma maneira de Deus dizer assim, ó, eu chamei você para o louvor, eu chamei você para o pastoreamento, eu chamei você para o evangelismo, eu chamei você para missões. Existe dentro de cada um de nós, ó, todos nós fazemos parte do corpo, diga parte do corpo. Você não pode dizer assim, eu não presto para nada. Porque cada célula do corpo da gente presta para alguma coisa. Então nós temos o quê? Uma unção para é isso que ele está dizendo. Ele desprezou essa unção. Ele foi chamado para proteger. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foste criado, tá bom? Anjo não nasce da barriga da anja. Anjo são criaturas, eles foram criados, não foram gerados como seres humanos. Então, na Bíblia você vai ver 3 tipos de seres. Os seres humanos, que são gerados no ventre da sua mãe. Os seres que a gente chama de animais. Então, tem lá o cavalo, a égua, o rinoceronte, o hipopótamo, o cachorro. São animais, são outros seres. Existem os seres espirituais, chamados de anjos. Ele foi criado, ele era inculpável, não havia culpa nele, até o quê? Até que se achou iniquidade em você. Aquele ser criado em perfeição, ele era tão belo e tão perfeito, que ele falou assim, eu sou melhor do que Deus, eu não preciso de Deus. A rebelião dele, gente sincera, é tão inteligente, que ele levou 1/3 de todos os anjos dele à queda junto com ele. Ele foi uma revolta contra o próprio Criador. Diz assim, por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Onde ele vivia? Com Deus. Na presença de Deus, ele perdeu o seu lugar. Esse espírito imundo hoje, ele opera nos filhos da desobediência. Ele está encarcerado hoje. Sabe onde? Nas trevas. E aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, se rebelaram à autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Ele não vai sair de lá. Eu ensinei aqui, é por isso que o Espírito Mundo pede para você acender vela para ele. Acende uma velinha para mim, uma vela branca. Eu sou um anjo da guarda. Acende para mim uma vela verde, uma vela amarela. Por quê? Eles não têm luz, eles estão em trevas. E eles só conseguem habitar em seres humanos, quando os seres humanos vivem junto com as trevas. Estão entendendo aqui? Esse ser humano, esse espírito imundo, perdão, ele busca um lugar de repouso. Em Mateus 12:43, e em Lucas capítulo 11, esses capítulos são capítulos gêmeos na Bíblia, tá bom? Eles são iguaizinhos. Eles dizem, quando um espírito imundo tem saído do homem, olha onde é que ele está buscando abrigo. Ele não tem casa, ele vai possuir uma pessoa. Ele vai entrar dentro de uma pessoa. Ele anda por lugares áridos, olha só, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. A casa desse espírito imundo, que era com Deus, agora vive dentro do ser humano. E habitam ali,
e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então entenda que ele está buscando um lugar de descanso, por quê? Porque ele anda por lugares áridos, buscando repouso, diga, não encontra. É por isso que ele entra dentro de pessoas. O diabo não tem casa para morar. Efésios 4, 27, não deis permissão, não deis lugar, não dá espaço, não abra a porta da sua vida para esse ser aqui. Por quê? Porque ele vai entrar e depois para tirar ele vai dar um trabalho. Quando a gente fala sobre territorialidade, eu não posso deixar de citar, tem uma outra igreja, chamada Igreja de Sardes, mas essa aqui o texto é tão claro, que você vai ver uma cidade inteira, Pérgamo, ela competia na economia com uma das cidades do Egito, porque lá no Egito se fazia o papiro. O que é o papiro? É uma folha de papel, para escrever, que é tirada de uma planta. Inclusive, nós tivemos agora no Egito, e a gente viu exatamente como é que eles fazem, a dificuldade que é de preparar o papiro. Pérgamo competia na economia de produção desses livros, desses cadernos, vamos dizer assim, desses rolos, porque eles faziam os pergaminhos, que era do couro de animais. Então, eram cidades competitivas economicamente. E ao anjo, ou seja, aqui é o pastor, o líder da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, uma cidade em que tudo que é promovido é para a glória das trevas. Existe um trono, pensa num lugar onde o rei senta para dominar e para comandar. É uma cidade, gente, comandada pelas trevas. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, Herodes Antipas, um dos reis que governavam Jerusalém, Israel, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Aonde, gente? Onde? Diga, Satanás habita. Um lugar endemoniado, uma cidade pervertida, como foi a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, como era a cidade de Nínive do tempo do profeta Joel. Uma cidade que expulsou Deus, ignorou a palavra de Deus e celebrou o pecado. Jó, capítulo 4, verso 15, fala sobre a presença de vultos. Ele vê vultos. Pastor, eu vi vultos. Fiquei todo arrepiado. Não é novidade não, gente. Jó, não sei se você entende isso. A Bíblia é uma coletânea de livros escritos por homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então não foi cachorro que escreveu a Bíblia, foi gente que escreveu a Bíblia. Essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma matéria que nós estudamos dentro da graduação de teologia, chamado criticismo bíblico, que mostra a realidade, a qualidade da verdade bíblica, através de todas as escrituras, e como elas são comparadas umas com as outras, para dizer assim, esse texto aqui é fiel e verdadeiro. Jó é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, o primeiro de todos. Ele é um livro poético, se você abrir ele está no meio da Bíblia. Mas cronologicamente, esse livro foi escrito antes de ter sido escrito o livro do Gênesis. Cronologicamente, ele foi o primeiro livro a ser escrito. E aqui ele diz, então, um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. O mundo espiritual, ele é captado, ele é percebido por algumas pessoas como Jó, que enxergou algo que pouca gente enxerga. Aqui, a gente vê que existem lugares que escondem espíritos imundos. Apocalipse 12 é o capítulo que conta a derrota da rebelião do ser humano.
Existem duas cidades que são as mais citadas na Bíblia. A primeira é Jerusalém e a segunda é a Babilônia. Essa Babilônia é a mesma Babel de Gênesis 11, onde os homens falam assim, não, Deus trouxe um juízo, Deus trouxe um dilúvio, vamos construir uma torre alta, porque aí a gente escapa do juízo de Deus. É uma tentativa inútil e frustrada do ser humano, rebelde, aí Deus vai lá e confunde as línguas, e aquela obra é paralisada. Aqui no capítulo 18, acontece a última rebelião do ser humano. Aí um anjo que aparece, ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo. Agora, pastor, por que o espírito imundo, ele habita, ele vive, ele se esconde, essa palavra, esconderijo, num determinado local? Quando a gente fala sobre examinar isso, eu gosto muito do texto de Levítico 14, porque ele fala, ó, o dono da casa, pastor, tem alguma coisa errada na minha casa. Vai lá para orar. Gente, eu já tive experiências dentro de casa impressionantes. Vai na minha casa, eu fui pastor auxiliar durante muitos anos, nessa área de libertação, então você vai ajuntando, você vai empilhando, você vai colecionando experiências, que não dá nem para contar para a igreja. Você falou, não pastor, não é possível. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que ele venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa, depois virá o sacerdote para examinar a casa. Existe um exame, esse exame, você pode usar a palavra discernimento, mas não fique pensando num discernimento místico, não. É um julgamento muito inteligente, que você bate teus olhos, você vai enxergar que ali existe pecado, e como eu já expliquei para vocês, a única coisa que convida o pecado para a tua vida, o diabo para a tua vida, é o próprio pecado. Então existem casas, residências, onde tem gritaria, estupidez, deslealdade, violência, sangue inocente derramado, imoralidade sexual, idolatria. Tudo isso é uma mesa posta, é um banquete para demônios. Demônio não está lá porque ele quer estar lá. Eu vou entrar na casa dele. Olha para mim. Não é assim não, querido. Ele só entra lá porque ele é convidado. E a gente quer botar a culpa nele. Mas a culpa é do próprio ser humano. Por quê? Porque a vida dele é dominada, é distorcida pelo pecado. Muita gente quer expulsar o demônio, mas não quer fazer a escolha de santidade na sua vida. Muita gente quer assim, pastor, ora por mim, a gente vai orar, mas não quer mudar a sua própria vida. Quer continuar no mesmo engano, quer continuar mostrando a mesma fraqueza, quer continuar dizendo que é vítima. Olha para mim, nós não somos vítimas. Deus deu para a gente liberdade, para a gente escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Ele diz, dá uma direção, ó, não faça isso. Não vou fazer. Então quebre a cara. Diz, ande por esse caminho. Não vou andar. E aí, ele quebra a cara e diz, por que aconteceu? Porque você desobedeceu. Estava escrito, contramão. Não, mas eu vou. Meu carro é forte, então seja atropelado pelo caminhão. É isso que ele está dizendo. Então, quando você vai examinar, você acaba o quê? Revelando o que aconteceu. As portas da morte já lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Ele está falando de enxergar algo que eu quero que vocês enxerguem hoje, para entender por que alguns lugares são endemoniados. Porque alguns lugares são antros de demônios, como a gente leu em Apocalipse 18, esconderijo para todo tipo de espírito imundo. Sondando a escuridão, Sofonias 1,12. E há de ser que naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que dizem no seu coração,
Ele está dizendo, coração, lembra que eu falei? Que coração não é sentimento? Coração o que é, gente? Diga razão. O Senhor não faz o bem nem o mal. Deus vai pegar uma lanterna, tá bom? Vai entrar na escuridão do meu coração, do seu coração, para fazer uma, diga, investigação. Um exame. Ele vai examinar o que existe de escondido dentro de nós. Queridos, não dá para escapar do exame de Deus. Você vai no médico, o médico tira um raio-x e fala, mas eu não estou enxergando direito. Aí ele manda fazer um outro exame. Como é que chama aquele exame que bota um gel assim, para saber se é menino ou menina? Como é que chama? Ultrassonografia. Aí o médico olha, já está na 8ª semana, 11ª semana, eu já não lembro mais qual é a semana, que dá para fazer o exame para ver se é menino ou menina. Aí naquele dia o médico tenta todo jeito, mas está lá o bebê sentado de um jeito, que você não sabe não dá para ver se é menino ou menina. Está lá. Mas Deus ele sabe de tudo, ele vasculha, ele investiga, Deus ele sonda os corações. Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Tu sabes bem quando eu levanto, quando eu vou deitar. Só conhece a palavra na minha boca, antes de eu falar. Quando eu era um embrião, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Todos os meus dias estão escritos no teu livro, como quem diz, eu já sei de antemão. Deus, ele dá para a gente uma percepção, para que a gente entenda que a primeira coisa que endemoniza o lugar é uma casa edificada sobre sangue. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O fundamento, quer dizer, você vai construir a casa, o que Jesus fala para a gente? Sobre a rocha, você seja prudente, hein? Vai vir a tempestade, o vento, vai vir, o rio, vai levar tudo, mas a casa que estiver na rocha, vai permanecer inabalável. Não é isso que ele fala? Gente, o sangue, ele é implacável. Uma vida que é construída em cima, se tem algo que o mundo espiritual, ele faz com que promova uma perseguição implacável, é aqui, no sangue. O sangue não é brincadeira. É por isso que o mundo espiritual vai lá e mata um animal, mata uma galinha, mata um bode, mata um boi, pega uma pombinha, corta e toma um banho. Os batismos rituais, qual é o batismo bíblico? Com a água. Você desce as águas. Você que não foi batizado, querido, você está pensando que isso não tem valor no mundo espiritual? Tem. Para que você seja batizado para perdão de pecados. O que o mundo espiritual faz? Batiza com pipoca. Batiza com pena de galinha. Batiza com baforada de charuto, de cachimbo. Batiza com água de alfazema, com água de cachaça, com água de sereno, com sangue. O sangue, ele faz você ter contato de uma forma sobrenatural com o mundo espiritual. Cuidado com a profanação por crimes de sangue, Números 35. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. Diga, assassinatos. Gente, profanar é desprezar a santidade. Isso que é profanação. É você dizer que aquilo que é santo não tem valor. Ele está dizendo, ele está ensinando para mim, a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra, na terra, é o lugar onde alguém foi morto, é pela morte do assassino. Não torne impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Deus está no meio ou não está, gente? Deus toma lugar na vida da gente ou não toma, gente? Na casa da gente não tem, gente? Eu, Senhor, vivo no meio de vocês. Quando eu me converti, logo em seguida, alguns meses depois, a pastora Fabíola se converteu. Eu não lembro se já contei isso aqui para vocês.
a gente vinha de um ambiente onde a gente frequentava centro ocultista. E o centro ocultista, ele tem o quê? Ele tem um líder, uma mãe de encosto, um pai de encosto. No dia que ela se converteu, era uma sexta-feira. Tudo que Deus faz, Ele faz à luz do dia. Tudo que o diabo faz, ele faz à meia-noite. Meia-noite. Meia-noite, tinha os trabalhos. Fabíola se entregou a Jesus, eu já tinha me entregado a Jesus antes, numa sexta-feira, num jantar desses, evangelísticos. Ela levantou a mão, cara, não mudou nada na vida dela, não. Ela só levantou a mão e aceitou Jesus, só isso. Naquele dia seguinte, a chefe desse centro, desse terreiro ocultista, ligou para nossa casa, para perguntar o que está acontecendo, porque os espíritos guias não conseguem entrar na sua casa. Foi desse jeito, o que está acontecendo que os guias não conseguem mais entrar na sua casa? Então existem sim, lugares aonde o espírito imundo é bem-vindo, e lugares aonde ele é proibido de entrar, e é isso que está, o que promove a entrada do espírito imundo? Sangue inocente. Olha a desgraça que é o aborto. Misturaram-se com as nações, imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. A justificativa é sempre diferente. Naquele tempo, ele sacrificava os filhos como um sacrifício aos ídolos de Canaã, para pedir uma boa colheita, para pedir riqueza, para pedir um casamento feliz, para pedir um sabor, uma delícia que ele quer experimentar. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Hoje, o sangue inocente, ele tem um revestimento diferente. É interessante como é que o diabo, ele consegue trocar o nome do pecado, para você achar que não é mais pecado. Sem brincadeira, gente. Mas, hoje o Brasil, eu leio jornal, chegou a 203 milhões de habitantes. Vocês viram isso? Vocês viram isso? IBGE, saiu hoje, capa dos principais jornais. Sabe quantas mulheres já abortaram no Brasil? Estão vivas hoje. Não é desde Pedro Álvares Cabral, não. Estão vivas hoje. 9 milhões de mulheres já cometeram aborto. Só que na hora que a moça faz isso, ou que o rapaz incentiva a moça a fazer isso, ele traz uma justificativa, que é lógica. Mas só que a pessoa fala assim, mas eu não sabia. Você não sabia, mas se você cair do 80º andar, você vai morrer. Você não tem asa. Mas eu não queria, me empurraram. Mas vai morrer do mesmo jeito. Então, uma maneira de você atrair espírito imundo é quando você derrama o sangue inocente sobre a terra. Número 2, a abominação da idolatria. Eles o deixaram por causa dos ídolos estrangeiros, e o provocaram com seus ídolos abomináveis, sacrificaram-os a demônios, que não são Deus. A pessoa acha que ele carrega um ídolo, e que aquele ídolo promove proteção e livramento. Não, eu estou aqui, eu estou com o meu corpo fechado. Como é que é? Ele está fazendo um acordo, um contrato espiritual com o ídolo. Se você nunca leu 1 Coríntios capítulo 10, leia. Porque por trás de todo ídolo, tem um demônio. Todo ídolo. Por que ele faz? Ele, em vez de permitir a tua adoração a Deus, você começa a adorar as coisas. Começa. E o ídolo, gente, não é só aquela imagem que você vê nos altares, não, gente.
A idolatria é tudo aquilo que te traz esperança e que não é Deus. A idolatria, ela desgraça, amaldiçoa a própria casa. Deuteronômio 7, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Você vê que é com letra minúscula que a palavra Deus aparece. Não cobice a prata e o ouro de que são revestidos. Isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é, diga, detestável. É detestável. Você está tentando pegar a glória de Deus e transferir para um ídolo. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considera-na proibida, detesta-na totalmente, pois está separado para quê, gente? Para destruição. Número 3, sangue inocente, a abominação da idolatria, a invocação de espíritos imundos. Invocar é o quê? Chamar para dentro. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes em seus lábios. Quando você faz libertação, e a pessoa que está caminhando contigo, ela diz, eu me envolvi com essa determinada entidade, eu fiz orações, mantras e canções, eu acendi velas, eu arriei trabalhos, eu botei comida na encruzilhada, na praia, no lodo, na lama, eu fiz esse trabalho assim, ó, cantei uma cantiga, fui numa festa, invocando esse nome, presta atenção, você está convidando ele. Quando você faz a renúncia desse espírito, na hora, o espírito imundo manifesta na vida da pessoa. Ele perde o poder quando você rejeita o nome dele. Lembra que Deus fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Você lembra disso? Não significa que você não deve invocar o nome dele. Você pode falar, meu Deus, meu Jesus, a hora que você quiser. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ai meu Deus, ai meu Senhor. Só que o Senhor, ele toma uma conotação agora o quê? Feminina, não é mais Senhor. Deus é Pai. E Ele criou o ser humano da própria terra e a mulher do homem da própria carne ou da costela do homem. Qual é o desvio aqui? É você achar que Deus é mau. O pai é mau. A mãe é boazinha e o filho é um bebê. O menino Jesus. Olha para mim, gente. Jesus não é mais menino há muito tempo. Jesus, ele já cresceu, já morreu, já ressuscitou e hoje ele governa para sempre. Então essa ideia de que você tem um pai ausente, olha que é uma figura da paternidade. O sacerdócio do homem, quando ele é enfraquecido, e hoje está acontecendo mais. Hoje existe uma maneira de você aliciar toda uma geração, promovendo a fragilidade dos homens. Frágil. Se tua mulher está carregando peso, é porque você está faltando, meu irmão. O papel do homem é não deixar a mulher carregar peso. A mulher tem o papel dela que você não vai fazer, não. Só que hoje, quanto mais enfraquecido é o homem, não, porque as mulheres são empoderadas, eu não tenho problema nenhum com o crescimento, com a bênção de Deus sobre a vida da mulher. Eu tenho um problema quando você feminiliza o homem e masculiniza a mulher. É isso que ele está falando aqui. Quando você passa a achar que Deus é mãe, porque não é. Quando você perde o referencial e começa a chamar para te ajudar aquele que não vai te ajudar. Você está me assistindo? Leia Isaías 45, 20. Venham todos que escaparam das nações. Vós que andavam perseguindo as procissões. Leia Jeremias capítulo 9, capítulo 13, capítulo 14, que fala sobre gente que adora a rainha dos céus. Vê o que Deus fala disso. Vê a desgraça que vem sobre isso. Por quê? Porque há uma lógica. O papai dá direção e a mamãe dá o quê? Conforto. Quando você chora,
Você corre para o colo de quem? De quem dá conforto. Mas quando você tem direção, você corre para quem? Para quem é líder. Um lidera, o outro ou a outra modera. Um avança, o outro tem método. São papéis diferentes. 4, a iniquidade. Diga, iniquidade. Iniquidade, a palavra iniquidade significa torcer. Imagina que você tem um peso. Você lembra, você era mais menino e ia com a tua mãe na feira? Sei lá se ia na feira. Mas tinha uma balança com peso. Me dá 2 quilos de batata. Aí ele pegava lá, botava um pezinho de 2 quilos, ia botando batata até equilibrar a balança. Só que aí a pessoa ia lá e distorcia o peso. Aquele peso, em vez de ter 2 quilos, tinha 1,5 kg. Então ele vendia 2, pelo preço de 1,5 kg, ele faturava ali 25% a mais no bolso dele. É disso que ele está falando. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Ei, olha para mim. A gente não pode imaginar que a gente vai andar ao contrário que a Bíblia manda a gente fazer e vai se dar bem. Não vai. Não adianta você falar assim, não, eu não concordo com isso aqui da Bíblia. Eu sei que você não concorda. Você não concorda por quê? Porque a Bíblia, ela não é gentil com o pecador. Vou repetir. A Bíblia não é gentil com o pecador. Eu não concordo que roubo seja pecado, pastor. Estou passando fome, olha para mim. É pecado. Eu não concordo, pastor. Aliás, eu estou fazendo amor, pastor. Não. A gente tem que parar com esses eufemismos. Você está adulterando. Você está se prostituindo. Você está vivendo na pornografia. Escute. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não tem juiz, não tem governador, não tem sentença que vai mudar a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra. O que é pecado vai ficar pecado. A Bíblia não é gentil com quem é violento. A Bíblia não é gentil com quem é corrupto. A Bíblia não é gentil com quem é imoral. É por isso que tem gente falando assim, vamos mudar a Bíblia. Vocês já viram essas pessoas que estão dizendo, vamos mudar a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia agride o pecador, ele quer o pecado. E ele vai achar uma boa desculpa para pecar e dizer, eu estou certo e a Bíblia está errada. Então, todas as vezes que você achar que está lendo, fala assim, pastor, que absurdo, pode saber, teu coração ainda não entendeu nada. Por isso, porque você quebra a aliança, muda os estatutos e transgride as leis, vou repetir, quebra a aliança, muda os estatutos, transgride as leis. É quando você diz que o pecado não é mais pecado. Pastor, agora está liberado, a maconha está liberada. Droga agora, não, se eu tiver com 10 gramas, com 5 gramas, com 1 grama, não é mais pecado. Ei, olha para mim, é pecado. Leia Eclesiastes capítulo 2, Salomão entrou nessa, de fumar maconha, fumar haxixe. Dá uma olhada lá, ele perdeu o controle, gente. É pecado. Não, mas a lei diz que não é mais pecado. A lei diz que não é mais crime, perdão. Mas a Bíblia vai continuando dizendo que, por exemplo, adultério não é pecado, não é crime não, gente. Mas é pecado. E falar que adultério é pecado, não é crime. Então, quando você pensa que o mundo vai esmagar a palavra de Deus, é o que ele fala, por isso, a maldição tem consumido a terra. A maldição, ela mastiga. Sabe o que é consumir? O consumo de leite no Brasil aumentou. O consumo de chocolate aumenta na Páscoa. Você está entendendo? A maldição, ela devora. É isso que Pedro diz, que fala assim, ó, sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. É isso que ele está falando. Por isso a maldição tem consumido a terra,
e os que habitam nelas são desolados. Por isso são queimados os moradores de terra, e poucos homens restam. Quinto, eu já falei bastante, imoralidade sexual. Não se deite com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Olha para mim. Você é homem, você é mulher, é um só. Resolve a tua vida de uma vez. E essa palavra aqui, gente, não enche igreja não, sabia? Essa palavra aqui, eu quero levar você para o céu. Você quer viver o céu na terra? Você quer viver o prazer aqui? É um ateu. Eu conto a verdade para você. Você pode falar, pastor, eu estou numa dificuldade nessa área. Aí os pastores vão te ajudar. Agora, não diga que aquilo que é verdade é mentira. Porque aí você cai no número 4, quando a iniquidade promove o pecado. Não se deite com a mulher do seu próximo. Você se contamina. Eu escrevi um livro ano passado, chamado Aliança de Almas. Quando você se deita com alguém, você se casa espiritualmente com essa pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Aquele que se deita com a prostituta, se casa com ela. Foi só sexo. Ei, não foi. Você casou. E é por isso que o coração fica pulando de amor em amor, entre aspas, não é amor, de relacionamento em relacionamento, buscando uma solução para a solidão. Lembra da mulher samaritana? João capítulo 4, Jesus encontra com ela, vai chamar o teu marido. Ela falou, não tenho. Você não tem porque você teve 5. Agora você está sozinha. Por quê? Porque quanto maior o número de parceiros sexuais alguém vai ter, mais solitário ele vai ser. Porque Deus fez o sexo para resolver a questão da solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. Falei, diga, uma ajudadora. Uma auxiliadora. Idônea. Não gostei de você, não quero mais. Então a gente teve muito carisma, a gente teve rolou muito lance de pele, muita química, mas você não tem caráter. Então resolva isso antes. É isso que ele está dizendo. Eu estou falando, gente, de espíritos territoriais. Eles ficam cercando a pessoa e promovendo que a pessoa, incentivando a pessoa, o nome disso é tentação. A tentação te empurra para você fazer uma experiência que vai te ficar preso, algemado a ela. Vocês estão entendendo isso? Eu estou tentando pregar da maneira mais simples para a igreja entender. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem, com quem se deita com uma mulher. Você que está ouvindo aí. Não é o pastor que está dizendo não, tá? É a Bíblia que está dizendo aqui, Levítico capítulo 18, verso 20 a 25. É repugnante. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Diga, a terra ficou contaminada. Diga, a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou seus habitantes. Eu vou continuar na semana que vem. Mas eu quero dar para vocês 3 saídas para isso. 3 saídas. Saída número 1. Arrependa-se. Quando Jesus ele chega na região de Gadara, do lago de Genezaré, que é o mesmo lago de Tiberíades, que é o mesmo lago da Galileia, dependendo de onde você tinha um porto, ele tinha um nome diferente, mesmo lago. Ele chega no território dos Gadarenos, ele encontra um endemoniado gadareno, que vivia nos sepulcros. É aquele que Jesus expulsa o demônio, o demônio fala assim, não nos mande para fora dessa província, dessa região. Por que os demônios queriam ficar lá, gente? Porque eles eram donos daquele lugar? Porque o pecado era celebrado naquele lugar. Vou provar para vocês isso, para vocês entenderem. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. É quando você expulsa Jesus da tua vida. É quando você expulsa Jesus da tua casa. Igreja Batista de Bom Retiro quer levar uma célula para dentro da tua casa, sabia? Quero levar um líder de célula para que ele possa pastorear você, para que ele possa cuidar de você, para que ele possa te ensinar a orar, te ensinar a ler a Bíblia, te ensinar a compartilhar
as dores do seu coração, te levar ao arrependimento, ao perdão, tua casa fica fechada. Tem gente que expulsa Deus. Ele dá um cartão amarelo para Deus, daqui a pouco dá o segundo cartão amarelo seguido de cartão vermelho. Quando a pessoa expulsa Deus da sua vida, da sua casa, da sua família. Quando o marido diz, mulher, você não vai para a igreja. Ou quando a mãe diz, você não vai para a igreja, meu filho. Você está fazendo sabe o quê? Dizendo que Deus não é bem-vindo. A palavra de Deus é rejeitada. Não quero ninguém lendo a Bíblia. O pecado é bem-vindo. A iniquidade é celebrada e Jesus é banido. Por que que existem casas endemoniadas? Está aqui, ó. Ó, se arrependa. Eu vivi isso aqui, ó. Eu era jovem, entreguei minha vida a Jesus, os demônios nunca mais entraram na minha casa. Eu tive a honra de levar minha própria esposa para Jesus, de levar meu pai para Jesus, já está com o Senhor. Grace está aqui. No mesmo dia ela entregou a vida a Jesus. Desde o dia do meu pai. Isso pode acontecer com você. Não deixe tua casa ser um lugar de trevas, não. Não caia nesse engano. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estamos rigorosamente, estamos do horário. Vou orar por vocês. Sai do seu lugar aqui, vem aqui na frente. Vamos orar pelas nossas casas. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos vir aqui, vem aqui. Sai do seu lugar aqui. Diz para Deus assim, ó. Tem uma canção que diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Nós nem ensaiamos ela, não. Mas eu quero que você faça isso. Bem pertinho, não fica na borda do corredor, senão as pessoas não conseguem vir aqui. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você. Quero apelar. Para que você diga assim, preciso entregar minha vida a Jesus de verdade. Preciso consertar isso com Deus. Chega aqui bem pertinho. Você que assiste a gente na internet? Você que assiste a gente na internet? O mesmo Deus que está aqui, está aí. Ele não está distante, não. Não existe nenhum bloqueio geográfico. Agora é hora de você crer, só isso. É só hora de você crer. Pastor, você falou um monte de coisa que eu falo, que eu fiz aqui, ó. Eu fiz invocação, eu vivi na imoralidade, eu quebrei uma parte da promessa de Deus. Gente, agora é hora de perdão. Agora é hora de perdão, não é hora de culpa. Jesus não veio para culpar ninguém, Jesus veio para perdão de pecados. Você fez, querido, você não vai fazer mais. Só que agora você vai consertar da seguinte maneira. Você vai convidar Deus para a tua casa. Você vai convidar Deus para a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Pastor, nem casado eu sou. Então você vai convidar Deus para esse lugar de solidão, em que Deus vai, Ele é juiz de viúvas e é pai de órfãos. É isso que você vai fazer, trazer Deus para a sua casa. Você vai pedir perdão, porque você ignorou a palavra de Deus. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, eu quero te louvar, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra, ela é tão clara. O teu Espírito aqui, Senhor Deus, nesse lugar, leva a gente com limpidez, com clareza, com transparência, a conhecer a verdade da tua palavra. Nós mesmos erramos. Fomos nós que derramamos o sangue inocente. Fomos nós que trouxemos a abominação da idolatria. Fomos nós que fomos convencidos pela iniquidade. Fomos nós, Pai, que demos o cartão vermelho para o Senhor. Mas eu quero te pedir perdão. Nós te pedimos perdão. Nós queremos invocar o nome do Senhor. Nós invocamos essa noite o nome do Senhor, porque a tua palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cobrimos com o sangue de Jesus os umbrais e as vergas laterais da nossa casa. Nós concordamos que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa casa é um território
do Espírito Santo de Deus. Nós concordamos que a nossa casa é um lugar onde apenas o Espírito de Deus fala com a nossa família. Nós concordamos aqui na terra, Pai, que a nossa casa é um lugar de bênção, em que todos vão ser abençoados ao entrarem, também serão abençoados ao saírem. Nós confessamos as nossas iniquidades, te pedimos perdão e saímos daqui perdoados para uma vida nova, Senhor Deus. Nós concordamos aqui na terra que todas as fortalezas e cativeiros são desfeitos, e que a bênção do Senhor vai nos perseguir a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai. Toda loucura, toda bobagem, tudo aquilo que nós fizemos, que rasgou o relacionamento entre nós e o homem, agora é retirado, e fazemos, diga assim, eu faço, diga eu faço, uma nova aliança com meu Deus, em nome de Jesus. Diga, eu faço uma aliança, para perdão dos meus pecados, e para uma vida nova, e para que a minha casa seja uma casa bendita do Senhor, em nome de Jesus. Diz amém. Querido, eu abençoo você, que bom que você está aqui. E vou dizer mais para você, não deixe essa palavra ser retirada de você, não deixe. Essa palavra fica no YouTube aqui da gente, não deixe, ouça ela 1, 2, 3 vezes, pega ela e compartilha ela com as pessoas. Mas se você, olha, não deixe o pecado te afastar de Deus. Pastor, eu pequei. Pois é aí que você tem que chegar perto dele. Pastor, eu estou todo errado. É aí que você tem que chegar perto de Deus. É aí. Não é se afastar não, gente. O inimigo vai dizer para você, tá vendo? Você não presta para isso, vai embora. Deus quer você aqui, ó. Deus quer você e quer a tua presença dele, quer ser na tua casa. Se você ainda não foi batizado, você vai procurar o pessoal ali. Pastor Paulinho está ali no final, Central BBR. Se você não tem igreja, querido, aqui é teu lugar. Se você quer começar uma célula na tua casa, Pastor Paulinho, eu quero começar uma célula. Nós estamos inaugurando um novo app da igreja, onde você vai clicar assim, no próximo domingo, você vai clicar assim, ó, célula, pronto, você vai ter tudo para você. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe para sempre a sua casa. Deus promova na tua casa fortalecimento, que Deus dê para você, você possa colher o melhor da terra dentro da sua casa. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sua casa, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Se quiser uma oração ainda, o time da intercessão vai estar aqui orando por vocês. Amém? Deus abençoe.